Bem-vindo a esta edição de O País em Memória. A década de 90 foi um tempo de grandes mudanças. As tecnologias conheceram evoluções nunca vistas, a saúde registrou progressos inesperados e até as mentalidades se revolucionaram, a exemplo de muitas outras coisas. Nessa altura, também as mulheres portuguesas foram confrontadas com os ventos de mudança. A jornalista Teresa Canto Noronha fez-se ao caminho e foi ver, afinal, que novos caminhos percorrem as mulheres portuguesas. A reportagem Nós, as Mulheres, transmitida no espaço Grande Repórter, mostra que há mesmo uma nova atitude feminina em Portugal. Hoje convidamos-la a rever connosco a primeira parte deste trabalho. Depois disso, conversamos com Márcia Rodrigues, que viveu intensamente este tempo de mudança. É um dos rostos da informação da RTP, agora mais dedicada à informação internacional, uma grande repórter que já ocupou a cadeira de pivô de espaços informativos diários. Em termos de números, o meio jornalístico foi dominado pelos homens até há muito pouco tempo. Agora são as mulheres que ocupam mais postos de trabalho na profissão. Vamos conversar com uma dessas mulheres, mas antes, a reportagem. As portuguesas são maravilhosas. É um povo latino, um povo único, com uma sensibilidade maravilhosa e que não tem ímpar no mundo inteiro. São umas mulheres muito sensuais, são umas mulheres muito simpáticas e o resto fica ao critério de cada um para descobrir. Diga-me mais uma coisa, você percebe o que é que vai na cabeça delas agora? Sinceramente, algumas percebo, outras não percebo também. Acho que algumas deviam trazer o livro de instruções na parte de trás. Parece-me que estão mais desinibidas e já estão a acompanhar. Aliás, as mulheres portuguesas neste momento parecem-se mais com os homens portugueses. Antes não. Isso é bom? É bom. Estão muito complicadas. Em quê? Não sei. Estão a exigir assim bastante das pessoas agora, eu acho. Acho que antigamente não eram assim. Já não se encontra mulheres portuguesas como antigamente. São muito mais desinibidas e se torna um bocado difícil escolher uma mulher. O que é que nós falamos sobre os homens? Que eles são muito assanhados. Não, mas assim não. E que não nos aguentam, não vale a pena. E quando nós estamos todas juntas, eles não nos aguentam. Porque assim, nós mulheres somos o sexo forte, embora não digam que não, mas somos. É verdade. E tu, como nossa... Tu como és sexo forte, sabes que é verdade. Tu sabes que é verdade. Tu sabes. São assim tão importantes para a nossa vida. Exatamente. Eu não sei se são, sinceramente não sei se são. Eu vivo sem um homem e nem por isso sinto a falta dele. Sinto a falta deles. Agora dele não sei sinceramente. Não é amor. É sobretudo à noite e em bares e discotecas que se nota o quanto as mulheres portuguesas mudaram nos últimos anos, em especial as mais novas. Há uma nova atitude e forma de estar e viver no feminino. Os comportamentos já não se regem pelas regras de antigamente. Apesar de ainda persistirem muitos preconceitos e tabus, elas já perceberam que as regalias conquistadas no mercado de trabalho, em especial a independência económica, lhes permitem outras liberdades. Para as nossas mães e avós, sair à noite sem uma companhia masculina era impensável. Parecia mal e punha seriamente em risco a reputação das meninas que aspirassem a um futuro casadouro. Hoje em dia é fácil perceber que elas cada vez mais acreditam que as raparigas boazinhas vão para o céu, mas as outras vão a todo o lado. Cada vez mais se vê as mulheres terem uma vida muito mais independente, a fazerem tudo que até aqui se calhar não faziam ou não era muito estabelecido fazerem. Acho que sim, acho que se vê isso muito mesmo. Que tipo de coisas?
Saírem juntas, irem a discotecas juntas, jantar juntas, fazer aqueles programas que até se calhar não era suposto antes as mulheres fazerem 2 ou 3 juntas. Acho que cada vez mais as mulheres convivem mais entre elas e não só com o exclusivo de amigos, homens ou namorados, etc. E acho que hoje em dia se vê muito isso. Eu acho que as mulheres são muito mais alegres que os homens, não é? E por vezes eles entendem que a alegria que uma pessoa tem é qualquer coisa que devemos esconder por vezes, não é? E é isso que nos faz, por vezes, não andar acompanhadas com rapazes. E foi a pensar nesta nova atitude que muitos bares e discotecas resolveram importar uma ideia estrangeira, o Ladies Night. Uma noite por semana abrem as portas às mulheres e oferecem-lhes bebidas grátis. Acontecem um pouco por todo o país e são a garantia de uma casa cheia. Elas vão em grupos de amigas, recebem um copo à porta e sabem que, enquanto aguentarem, podem beber o que quiserem. Eles têm que pagar a entrada e tudo o que consumirem, mas também já sabem que lá dentro estarão seguramente dezenas de mulheres. Principalmente quando há mais sítios, há imensos sítios a fazerem na Ladies Night, é uma coisa que as pessoas já acham normal, já não acham Ladies Night, uau, que loucura, vamos todas para a loucura, vamos partir tudo. Não, porque já é uma coisa normal, olha, um Ladies Night hoje aqui, há outro Ladies Night ali, e as pessoas, eu sinceramente acho que já está banalizadíssimo. Há um certo preconceito que o Ladies Night é uma noite para engate. Ou seja, que as mulheres vêm sozinhas porque têm bebidas à borla, mas que os homens vêm atrás porque estão cá muitas mulheres sozinhas. É sim, eu acho que isso não tem a ver com a Ladies Night, porque quando se fala em outras discotecas, muita gente diz já não vou lá porque é um sítio de engate, não vou ao sítio tal, nem vou dizer os nomes, não é? Porque é um sítio de engate, quer dizer, isso é uma coisa que está banalizada, eu ouço dizer imensas vezes, de imensas casas, pessoalmente acho um disparate. Engate ou não, em discotecas sempre houve e sempre vai haver. E não é por ser Ladies Night ou deixar de ser que vai haver mais ou menos. Se calhar, se eu fosse homem, engatava à terça, como engatava à sexta, como engatava ao sábado, desde o momento que me apetecesse engatar, não é? Mas mesmo esse papel, até há bem pouco tempo, tão típico e exclusivamente masculino, mudou. A maior parte das mulheres portuguesas mais jovens já não espera que sejam sempre eles a tomarem a iniciativa e até tem uma forma diferente de olhar para o outro sexo. Uma forma que em muito se assemelha àquela que eles sempre tiveram e que mais uma vez os locais de diversão souberam bem aproveitar. Às bebidas grátis, juntaram agora um novo apelativo: homens que dançam em palco e se despem para deleite da assistência feminina. Quem vai esforçar palmas para ela? Ladies Night. Silver Boys. Showtime. Há até locais onde só entram meninas. Os únicos homens dentro desta discoteca são os empregados e os bailarinos. Vieram do leste ou da América Latina, têm corpos esculpidos à custa de muitas horas de ginásio e tentam, ao som de ritmos e letras mais ou menos sugestivas, fazê-las darem gritinhos e suspirarem. E é claro que conseguem. As mulheres aqui estão a soltar a franga. São elas. Não se vê aqui uma pessoa mal disposta. Os outros sítios são vulgares. Eu acho que isto é o sítio ideal para uma despedida de solteira, por exemplo. Assim como eles vão para outros sítios. Porque estão lá foram, nós só vamos agora. Não é? A segunda vez que aqui venho, a primeira foi também pela despedida de solteira de uma grande amiga minha. E agora estou aqui de novo por esse motivo mesmo. E o que é que sente? O que é que acha deste ambiente? Este ambiente acho que acaba por acontecer mais nestas situações específicas, penso eu. Não acredito que por norma ou simplesmente por o querer sair à noite, pelo querer divertir ou dançar, que as pessoas venham a este espaço.
Se bem que não condeno minimamente e não acho minimamente estranho se vir aqui um grupo de raparigas que simplesmente lhes apetece sair à noite e dançar e divertirem-se. Apesar de todo este aparente à vontade, a maior parte das clientes da noite em que fomos ver o espetáculo não quis falar para a câmara nem sequer ser filmada. Muitas esconderam a cara e outras, quando souberam que lá estávamos, deram meia volta e foram divertir-se para outro sítio. Mas quando a discoteca está cheia, chegam a ser mais de 600 mulheres e os bailarinos, imagine-se, até se queixam de assédio. Bueno, pueden tocarte, pellizcarte, cuando hay muchas, ¿no? Pasa, ¿no? ¿Hay muchos a veces? Sí, hay algunas veces que no puedes caminar, no puedes, tienes que pasar muy pegado, y entonces ellas como que aprovechan, ¿no? Las más viejas son más recatadas, pero cuando tienen una bebida se alborotan más. Y las jóvenes siempre, también, bueno, como toda joven, es más lanzada, más osada. ¿Y te intentan invitar a salir o algo así? Siempre. Todo momento. Pero no se puede salir con clientes. Aparte, bueno, porque yo tengo mi novia, ¿no? Pero, solamente danzo. ¿y qué te parece la forma como te intentan invitar a salir? ¿Es una forma discreta o más...? Unas son discretas y otras son muy atrevidas. Me dicen que cuánto cobra. Así, de la primera. Quiero estar contigo esta noche, vámonos. Y están... ¿Portuguesa? Portuguesa. Viejas y con mucho dinero. ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí, claro. É claro que nem todas as mulheres portuguesas gozam destas liberdades. Estes novos comportamentos são mais normais entre a população das grandes cidades e com maiores níveis de escolaridade. Nas zonas do interior, as mulheres ainda vivem de acordo com os padrões mais conservadores. Em Castelo Branco, por exemplo, apesar da abertura da universidade ter trazido milhares de pessoas de fora, sobretudo jovens, o meio é muito pequeno e os julgamentos sociais e morais continuam a ter um grande peso sobre a população feminina. Este é o meio mais pequeno, toda a gente se conhece, as pessoas gostam um pouco de falar da vida alheia, não é? Assim que se diz. E nós temos que saber lidar com isso e saber viver com isso. É uma cidade do interior, é uma cidade pequena onde toda a gente se conhece e onde qualquer pessoa que tenha tenha um comportamento diferente do que é padrão aqui é motivo para ser falado ou para ser comentado. Mas isso é igual para os homens e para as mulheres, não? Não, eu acho que a mulher está sempre mais sujeita a esse tipo de comentário. Porque o homem é o homem e não está sujeito a que se aponte ou que se diga, porque é perfeitamente normal que ele saia sozinho ou com os amigos, e a mulher não. Mesmo as mulheres mais velhas, casadas e que queiram ir tomar um café com as amigas sem levarem o marido, estão sujeitas à crítica. Não é muito fácil encontrarmos senhoras à noite. Encontramos uma ou duas pessoas assim sozinhas, amigas, de resto é mais casais. É evidente que durante o dia estou a trabalhar, não é? Muitas vezes no fim de semana é que saio e saio à noite. E o seu marido não costuma vir? Não, ele não gosta muito de sair. Ele lá fica no cantinho dele em casa e eu saio. Eu saio e não penso naquilo que podem dizer as outras pessoas. Eu tenho uma consciência, sei aquilo que quero, o que pretendo e vou em frente. Não creio que todas as senhoras pensem da mesma maneira, ou então se pensam, têm um pouquinho de receio daquilo que as outras pessoas possam dizer. Não é o meu caso. Não tenho medo daquilo que as outras pessoas possam dizer. Hoje remete-se muito mais para as próprias pessoas o juízo sobre o seu próprio comportamento do que existia antes, que eram os outros que julgavam, bem ou mal, o comportamento das mulheres, especificamente neste caso, reconhecendo-lhes, portanto, muito pouca autonomia como indivíduos.
e como pessoas. Essa aí é uma mudança importante no ponto de vista dos planos, no plano dos afetos, da sexualidade, da construção das relações privadas, etc., que eu identificaria como talvez uma das mudanças mais importantes. E o que levou a essa mudança foi sobretudo a invasão que as mulheres fizeram do mercado de trabalho e a cada vez maior qualificação dos postos que ocupam. 52% da população nacional é do sexo feminino. Desenganem-se, portanto, aqueles que pensavam que existiam 7 mulheres para cada homem. E desenganem-se também os que ainda não perceberam que essa maioria também acontece nas universidades, onde há cada vez mais alunas em vez de alunos. E apesar da maior parte das mulheres continuarem a ganhar menos do que os homens, mesmo que desempenhem tarefas iguais, os rendimentos delas são cada vez maiores. E ter mais dinheiro significa, obviamente, ser mais independente. A grande alteração é basicamente o de a mulher não se definir apenas por ser mãe e esposa e passa a ser uma pessoa. Isto é preponderantemente uma alteração simbólica que obviamente tem a ver com muitos processos materiais, como o ter um emprego e ter um salário, mas faz com que o universo social das mulheres aumente e deixe de estar restrito à casa e às crianças. E, portanto, tenha também a ver, por exemplo, com as carreiras profissionais. Mas, particularmente, a identidade social das mulheres define-se crescentemente pelos seus projetos pessoais de vida e não pelo casamento. E não, portanto, por uma identidade emprestada ao marido, que definia totalmente a identidade da mulher casada. De facto, elas não querem essa identidade emprestada. As mulheres jovens querem ser senhoras do seu tempo, do seu espaço, dos seus projetos. Querem pôr e dispor das suas vidas, mas para a maioria, o futuro, para ser completo e compensatório, ainda tem que passar pelo casamento e pelos filhos, mesmo que isso aconteça mais tarde. Fiz o 12º, não consegui entrar para a faculdade. Agora vou trabalhando, não é? Porque há sempre uma casa a sustentar, a gente tem sempre que conseguir ganhar a vida. Tentar um curso e ver o dia da manhã, não é? Quais são os seus grandes sonhos e objetivos de vida? O meu grande sonho era ser veterinária. Média não houve. Agora é ver, não sei. E a nível pessoal? A nível pessoal é o sonho de qualquer mulher, não é? Um dia se casar, ter filhos, construir uma família. Isso agora. E o que é que vem primeiro? O que é que vem primeiro? A profissão, muito importante. Acho que antes da gente pensar em construir assim uma família, a gente tem sempre que pensar a nível profissional, não é? Porque uma família implica sempre muitas despesas, implica casa, implica crianças, não é? Então uma pessoa tem sempre de pensar em estar bem na profissão. Isso significa que depois o casamento e os filhos ficam para mais tarde, não? Fica. Hoje em dia fica, e acho que até é bem melhor ficar para mais tarde, porque uma pessoa aí já tem outro tipo de maturidade, já pensa de uma forma diferente e aí quando dá o passo em frente sabe mesmo que é isso que quer, porque quando é muito novo, uma pessoa quando é muito jovem, nem sempre, depois olha para trás e pensa, casei-me tão cedo, filhos tão cedo, fiquei agarrada tão cedo, podia ter feito tanta coisa, ter sido o que queria. Então, acho que sim, que até convém ser um bocadinho mais tarde. Para mim, o casamento não foi uma opção de vida, aconteceu porque apareceu a pessoa certa, mas não era uma coisa que estivesse no meu horizonte, eu vou casar. Ter filhos, sim. Eu sempre disse, eu vou ter filhos. Como? Eu não faço ideia. Mas isso era realmente um objetivo de vida para mim, mas casar era acessório. Se tivesse que acontecer, aconteceria como, graças a Deus, aconteceu, mas se não como dizem os brasileiros, se não pintasse, não tinha problema nenhum. Muitos dos que estudam os comportamentos dizem que estas mulheres, apesar de terem ganho identidade própria, vivem um imenso paradoxo entre os novos e os antigos valores, e que elas ainda se agarram às definições tradicionais do que é ser feminino. Alguns psicólogos defendem que elas caminham para um futuro cheio de dúvidas e sentimentos de culpa. Dúvidas sobre as grandes prioridades e quais serão os momentos mais certos para optar ou não pelo casamento e pela maternidade. Culpa porque elas terão muitas dificuldades em conciliar os dois projetos, o pessoal e o profissional. Esse é, digamos, o indicador deste destino de culpa, desta trajetória para a culpa,
que as mulheres jovens estão a fazer neste momento, que é, por um lado, terem adquirido todo um conjunto de valores no que diz respeito ao desempenho profissional e à importância pessoal da carreira, que elas assumem como normais e que nem sequer questionam, mas simultaneamente continuarem a pensar a sua feminilidade em termos tradicionais. Enquanto mulheres, elas continuam a achar que o projeto ideal é casar e ter filhos. E isto é que é a velocidade diferente a que mudou o projeto enquanto sujeitos e o projeto enquanto mulher. O projeto enquanto mulher, a ideia de mulher, a concepção de feminilidade é, como a da masculinidade aliás, é em geral na sociedade portuguesa extremamente tradicional. Mudou muito pouco. Parece confuso e na verdade é mesmo, porque as soluções implicam quase sempre deixar alguma coisa para trás ou então viver imersa numa série de papéis e obrigações. Acho que a mulher é de facto uma super mulher, porque entre a tarefa de casa, o trabalho, as crianças e isso tudo, mas consegue-se. O que é que fica para trás? Eu tento não deixar nada, não sei bem o que é que, se calhar nós próprias ficamos um bocadinho para trás. Um trabalho da jornalista Teresa Canto Noronha, do qual vamos ver a segunda parte na próxima edição de O País em Memória. Nesta reportagem podemos ver retratos distintos, as mulheres da cidade e as mulheres da província. Márcia Rodrigues é jornalista, mulher trabalhadora, conhece bem o significado da palavra independência. Márcia, este retrato era impensável há 30 anos atrás? Era, com certeza. Aliás, poucas mulheres trabalhavam de forma exaustiva e tinham uma carreira profissional há 30 anos atrás, no tempo das nossas mães, não é? E isto significou romper com os estereótipos? Não com todos, mas de alguma forma. O que aconteceu muito foi que a sociedade portuguesa, tal como as outras sociedades, isso já começou com a era industrial, as mulheres entraram para o mundo do trabalho, para o mercado do trabalho, e as famílias alteraram-se, porque os homens deixaram de ter capacidade para educar as famílias, tomar conta delas, alimentarem os filhos e as mulheres, deixando-as em casa. A sociedade mudou muito e, portanto, deixou de haver dinheiro para isso tudo e as mulheres, naturalmente, conseguiram direitos e um deles foi o direito a entrar no mercado de trabalho, a estudarem, a desenvolverem carreiras e foi uma situação que andou muito depressa nos últimos anos em Portugal. Se nós pensarmos que quando eu era pequena, a minha mãe, se quisesse sair do país, teria que pedir autorização ao meu pai, apesar de ter passaporte, para viajar sozinha. Imaginamos hoje, eu não imagino chegar ao aeroporto nenhum e imaginar quando apresento o meu passaporte que está ali uma autorização de alguém a dizer esta senhora pode ou não sair do país. É uma coisa que nem nos passa pela cabeça. No entanto, não foi no tempo da minha avó, foi no tempo da minha mãe. E isso acabou, já eu tinha nascido. Portanto, as coisas são, em Portugal, bastante recentes relativamente à capacidade de emancipação que a mulher tinha face à figura tanto do pai como do marido, mas especialmente do marido. Isso também queria dizer que eles tinham muito maior responsabilidade sobre as mulheres, tinham mais direitos, mas também tinham maiores responsabilidades sobre as mulheres, porque supunha-se que o homem é que de facto iria tomar conta da casa, aquela ideia de chefe de família. Era responsável pelo tinha que ter obrigações, ele tinha que, exatamente, ele teria que fazer isso, caso contrário seria um mau chefe de família. Portanto, os homens também, apesar de terem mais direitos, tinham uma situação de um grande peso e de uma grande responsabilidade, eles tinham que tomar conta de tudo. Que de alguma forma também por vezes era assumido com alguma satisfação, porque era o papel tradicional e ainda hoje é o papel tradicional, de alguma forma ainda hoje é o papel tradicional. Há pouco pegavas no exemplo do passaporte, das viagens, conheces muito bem a realidade europeia. Esta mudança chegou a Portugal com algum atraso? Como quase todas, sobretudo porque os outros países da Europa não viviam, à exceção dos países do sul da Europa, como a Grécia, por exemplo, e é um dos exemplos, não viviam, ou mesmo a Espanha, que teve uma ditadura que acabou depois da portuguesa, mas o resto da Europa não vivia em regimes ditatoriais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que, obviamente, tudo isso se alterou, as democracias funcionam de outra maneira, os direitos das mulheres, pelo menos no plano legal, nas democracias têm que ser equiparados, o que nem sempre acontece, e é por causa disso que há sociedades como as sociedades do norte da Europa
que depois de terem dado aos homens e às mulheres, literalmente, todo o tipo de oportunidades e as mesmas no plano da educação e do mercado de trabalho, chegaram à conclusão que era melhor atribuírem cotas à política, porque apesar das mulheres poderem ter o mesmo nível de educação, excelentes resultados escolares ou académicos e serem grandes profissionais, depois não conseguiam, por questões de preconceito, integrar os conselhos de administração das empresas ou os grandes postos na política e, portanto, foi introduzido o sistema de cotas, porque o preconceito secular milenar sobrepôs-se à própria legislação e ao espírito da lei. Às vezes até das próprias mulheres. Preconceito até das próprias mulheres. Sim, de algumas. Os homens também têm. É muito difícil ultrapassar determinados preconceitos que são milenares e que existem não só na nossa civilização ocidental, mas em todas. Podemos ver ali a dificuldade que algumas mulheres sentem em poder sair e estar à vontade com as suas amigas à noite sem que sejam comentadas pelas vizinhas. Esta reportagem da Teresa Canto Noronha, que é uma extraordinária jornalista e que é uma pessoa que tem uma grande capacidade para percepcionar e para entender a essência do fenómeno que está a comentar e, neste caso, a analisar, que é esse fenómeno da emancipação da mulher. E ela mostra muito bem, nos exemplos que escolheu nesta reportagem, casos muito emblemáticos. Nós temos ali as mulheres todas contentes para sair à noite, à Ladies' Night, que é um espaço que é constituído, esta ideia da noite em que as mulheres é que se vão divertir, é uma ideia que é justamente constituída e criada, não só para atrair mais homens para encher aquelas salas, o que é perfeitamente natural durante aquelas noites, mas para que as mulheres não se sintam tão culpadas pelo facto de poderem, deverem, não terem nenhum problema em sair à noite com as amigas, sozinhas, como se houvesse um espaço, uma espécie de uma festa em que tudo isso já está estipulado, ou seja, elas não vão quebrar nenhuma regra, porque essa regra é criada para que elas não se sintam mal, ou seja, esta é a festa das meninas ou das senhoras e, portanto, só entram meninas ou se entrarem meninas elas têm um bónus, elas não pagam nada por vir e podem divertir-se sem serem criticadas. Mas pouco depois, na reportagem que a Teresa nos mostra, surgem pessoas a dizer isto é tudo muito pequeno, as pessoas conhecem-se todas, como se de repente aquela imagem cosmopolita das discotecas cheias, em que até há strip feito por homens, portanto, e coisas que não se viam aqui há 2 ou 3 décadas em Portugal. Nem se pensava nisso, mas ao mesmo tempo depois as mesmas mulheres da mesma idade que vivem no mesmo mundo e nas mesmas cidades dizem isto é muito pequeno, é muito difícil nós não sermos criticadas. Portanto, o estigma de que a mulher não se pode divertir da mesma forma do homem ou aceder a determinados espaços noturnos da mesma forma do homem, mantém-se. Esse estigma continua a existir. Muda de contornos, mas está lá. Na intervenção da psicóloga com quem a Teresa falou, esta psicóloga fala de um sentimento de culpa que estará em vias de invadir o espírito das mulheres portuguesas. Um sentimento de culpa começará a tolher, de certa forma, as mulheres portuguesas. De culpa por não estarem a cumprir o papel tradicional de Faz sentido de mãe esta de família. análise a priori? Faz sentido, porque isso é uma coisa ancestral. As mulheres sabem que durante séculos e séculos e séculos tiveram determinado papel social e que a sociedade espera que elas cumpram e tenham determinado papel. E quando optam por não o ter ou por o limitar a determinado espaço do seu tempo real, ou seja, têm a carreira e, portanto, depois dão um determinado espaço do tempo só para casa ou para os filhos, aquele que sobra, geralmente, sentem alguma culpa. Eu vou-te contar uma história que aconteceu e que qualquer sociólogo americano se lembra deste episódio, porque é um episódio que explica exatamente esse fenómeno e que se passou nos anos 50. Nos anos 50 foi inventado o café solúvel. O Nescafé, aquela coisa que nós metemos com 2 colheres, água quente café e já está pronto. O café instantâneo, justamente. De antes o café demorava tempo a fazer. Era preciso moer o café, não havia moído nas lojas. Antes 40 era preciso moer, depois de moer deixar assentar, meter no filtro. Ou seja, o ritual de fazer um simples café era uma coisa que demorava tempo à dona de casa e de repente apareceu o café solúvel, 2 colheres de água a ferver, já está. E os sociólogos norte-americanos, nessa altura, estamos a falar quase a seguir à Segunda Guerra Mundial, fizeram um grande estudo e a maior parte das mulheres rejeitou comprar o Nescafé
nas lojas, não queriam comprar o café solúvel, porque tinham um grande sentimento de culpa. Uma das funções da dona de casa na América nessa altura era fazer café para a família. Um bom café. Fazer um bom café, ter um bom café. E de repente ela chegava ali, 2 colheres e já está, e ela sentia-se culpada, ela sabia que não estava a fazer um bom café. A tecnologia agora ajudava, seria como aquelas senhoras que acham que a roupa, e no início isso também aconteceu nas máquinas de lavar, não ficava bem lavado. Não ficava bem lavado porque era uma máquina, ou seja, não era a devoção delas, o trabalho delas, o empenho delas a tomar conta daquela peça de vestuário. E, portanto, esses sentimentos, tal como aconteceu com o Nescafé, que foi amplamente estudado por sociólogos norte-americanos, e que primeiro que fosse aceite, apesar de facilitar a vida das mulheres, não foi fácil, é um bom exemplo disso. Exemplos de como as mulheres conseguem travar-se a si próprias. Hoje relançámos um olhar sobre a nova sociedade feminina em Portugal. As mulheres estão mais independentes, representam a maior parte da força de trabalho no país, são mais qualificadas e começam a ganhar bem, apesar de ainda ganharem menos do que os homens. Tivemos como convidada a jornalista Márcia Rodrigues, muito obrigada. Com ela pudemos perceber melhor de que forma a mudança chegou ao nosso país. Na próxima semana estaremos de regresso com a segunda parte deste trabalho. Até lá.